Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, estamos aqui para mais uma jornada, não é, aí de apresentar a desconstrução deste cristianismo hipócrita, desequilibrado, injusto, fictício, que tanto escravizou, tanto torturou, tanto assassinou ao longo de milénios, né? Este cristianismo que é uma nova versão do judaísmo, mas que muito mais aprimorada, não é? Ou seja, estes ditos cristãos apropriaram-se do Deus criado pelos judeus, não é? Ou, enfim, daquele alienígena com tecnologia de ponta, né, que enganou os judeus, mas claro, ainda evoluíram mais, não é? Ainda no judaísmo tu pecavas e pagavas com a vida, no cristianismo pagas com a vida à mesma, mas o sofrimento não é só aqui, é por toda a eternidade da eternidade, sempre enlumebrando. Então, aproveitando esta descendência judaica, não é? Porque depois o mais engraçado, que não tem piada nenhuma, não é? Mas a forma com que se apoderaram do Deus, das Escrituras, né, desses judeus, e como depois as usaram contra os próprios judeus. Ou seja, os judeus passaram de ser os filhos para serem os enteados, e depois fora da família. Porque até hoje, não é, por culpa dos ditos cristãos, ainda hoje, não é, os judeus são perseguidos e milhões pagaram com a vida, não é? Pagaram com a vida por essa historinha inventada. Então, recorrendo a uma fonte judaica, o Talmud é um nome porque os judeus designam a vasta compilação das doutrinas e dos preceitos ensinados pelos seus mestres mais autorizados. Contém normas de conduta, preceitos éticos, paráfrases e explanações das passagens mais obscuras da lei ou Torá, isto é, do Pentateuco, e como precisam, né, da explicação, né? Como explicar todos aqueles genocídios, né? Enfim, comentários, né, de situações consideradas relevantes, né? A palavra Talmud significa ensino e deriva de lamad, aprender. A sua elaboração ocorreu durante um longo período que vai do século V antes do tal Cristo e até ao século III depois do tal Cristo. Distinguem-se no Talmud duas partes: a Misna, redigida por Judá Akadosh, e a Gemara. As escolas da Palestina e da Caldeia tiveram cada uma a sua Gemara distinta. Conforme a Misna, basicamente a mesma das duas coletâneas, é seguida de uma outra ou outra das duas Gemaras, e assim temos o Talmud de Jerusalém ou o Talmud da Babilónia. E desculpem a minha pronúncia dos nomes judaicos, que provavelmente está totalmente desfasado da realidade. Então, no Gemara babilónico, e mais esbatidamente no de Jerusalém, fala-se do filho de Pandirá, ou Stada. Stada
significa infiel. Originário de Lida, que foi apedrejado e depois crucificado numa tarde antecedente ao sábado. Fala-se de Miriam, dizendo-se também aqui que era cabeleireira de mulheres e tinha sido infiel ao seu marido, mas apresentando-a como avô pelo lado paterno de Jesus. Portanto, tinha sido infiel ao seu marido, mas apresentando-o como avô, assim é que é, do lado paterno de Jesus. Noutras passagens, Jesus é acusado de ter aprendido magia no Egito, mais propriamente em Alexandria, quando no reinado de Alexandre Janeu, alguns rabis foram perseguidos e ainda de não respeitar o sábado, né? Bem como de conviver e convidar à idolatria. Portanto, isto é totalmente condizente com as explorações que eu tenho feito nos últimos anos, que Jesus, né, foi educado, entre aspas, lá no Egito, nomeadamente em Alexandria, com os tais terapeutas, que também eram chamados de alquimistas, de magos, né? E magia, lá está. Magia branca, magia negra, mas geralmente tudo que é magia para o cristão é tudo do diabo, não é? Do demo, e então condenável, não é? Só que tantas curas nada são mais do que artes de magia, né? E magia apenas é ciência, é aproveitar ou saber utilizar a natureza em benefício da humanidade. Claro, dá como aqui nesta dimensão para ambos os lados, né? Ou para proveito próprio ou para proveito da humanidade. Independentemente do que pensemos destes relatos de fontes judaicas, nota-se o cruzamento com narrativas constantes nos ditos evangelhos canónicos, embora apresentadas e enquadradas de modo diferente. O facto, de qualquer maneira, é que cristãos dos primeiros séculos conheceram estas e outras versões, ora rebatendo-as, ora adotando-as, pelo menos parcialmente. Tal encontra-se, por exemplo, no escrito, né, de Spectaculis, na verdade uma peça de detestável gosto fanático, cruel e vingativo, do famoso Tertuliano, datado do final do século II. Né? Este é realmente, enfim, quem tiver estômago, né, e coragem para ler este De Spectaculis, é, enfim, o inferno de Dante é para meninos, né? Este senhor tinha prazer, quase, eu diria que tinha, ou que teve, orgasmos só de escrever aquilo, né? Porque o prazer, a delícia, né, que ele tinha, o ímpio agora no inferno, cada um lá com o seu pecado, né, e aquela punição do pagão, do ímpio, né? Mesmo cristão genuíno, né? Este senhor foi, um dos pais da Igreja. O grande Orígenes, que realmente de todos os tais pais, né, ainda é aquele que há que se dar algum mérito, né? De 185 a 254, que sucedeu a Clemente na liderança da escola cristã de Alexandria, com apenas 18 anos, foi um dos mais sábios e cultos entre os cristãos e era profundo conhecedor da filosofia grega, e que 2 ou 3 séculos depois da sua morte viu muitas das suas teses
para não dizer quase todas, serem condenadas como heréticas, né? Porque o cristianismo foi-se fazendo, foi-se construindo. Ora, tira aqui, ora, põe acolá, ora, risca aqui, corta ali, ali queima tudo, destrói tudo que a gente absorve, rapina, desvia para nosso benefício e, claro, para não saber o roubo, a usurpação, destrói-se tudo e aquilo é só para nós, não é? Porque naqueles tempos nunca eles imaginavam que ia haver uma coisa chamada internet, que muitas coisas foram ocultadas e só agora realmente estão expostas novamente e, enfim, coitadinhos, não é? Não sabiam o que lhes iria acontecer. E então este Orígenes, tal como o Tertuliano, né, utilizavam e davam como fidedigno este Talmud, mas continuemos, este que viu quase todas as obras condenadas como heréticas, teve uma célebre polémica com Celso, um filósofo romano, 5 estrelas, claro, como tudo na vida. Não era perfeito, não senhor. Tinha alguns defeitos, muitos até, mas como alguém, como é que alguém lendo, ouvindo, observando aqueles miseráveis, aqueles energúmeos, aquela gente quase animalesca, é a fé, é a fé. Tinham muita fé, muita fé. Enfim. A certo passo cita a afirmação deste último. Portanto, o escrito de Celso, claro, desapareceu, destruído por cristãos piedosos, quem diria fanáticos, e o que dele se conhece é apenas pelas citações de Orígenes. A certo passo cita a afirmação deste último, segundo o qual Jesus era filho da relação adúltera de Maria com o soldado chamado Pantera, o qual teria levado o marido de Maria a abandoná-la. No século IV, Epifânio, no seu escrito contra todas as heresias, em que curiosamente inclui e combateu acerrimamente a originista, né, de Orígenes, apresenta uma genealogia de Jesus, porque na época, né, era um sem fim, como hoje em dia, não é? Das denominações, né? Era tudo assim. Umas combatiam as outras, mas combatiam até à morte e sem piedade. Combatiam-se, cada um tinha o seu grupo, não é? Ali os seus mercenáriozinhos, as tropas de choque, tropas de assalto, não é? Lá como Hitler teve, estes também. E então era assim. Ganhavam literalmente no pau, na facada, na dentada, no arrancar de cabelos, literalmente. Só claro. Enfim, seguindo, controla-te, Nuno. Então, apresenta uma genealogia de Jesus, este Epifânio, Santo Epifânio, tal como era aceito por muitos cristãos, nos seguintes termos. Um homem de nome Jacob ou Jacob Pantera foi pai de 2 filhos, Cleófas e José. José Ben, filho de Pantera, ou Pandirá, casou com Maria e de Maria nasceu Jesus. Ou seja, vai-se lá buscar.
Portanto, esta história não era de descartar, porque não foi violação, foi a ação do Espírito Santo, não foi infidelidade, não, foi a ação do Espírito Santo. Não foi um ato sexual, não, foi a ação do Espírito Santo. Então, como é que alguém coerente, consciente, tentando compreender todas as coisas, como no caso de Celso, apareciam, ou seja, se for um mito, se for uma forma de apresentar as coisas, tudo bem. Agora não, davam como certo, como eu dei como certo, como milhões dão como certo. Mas agora aqui e de antes lá, uma virgem engravida por obra e graça do Espírito Santo. Eu sei que não é para todos ouvir, custa, é uma heresia, já estava na fogueira, já estavam aqui a arrombar a porta para me levar para os calabouços. Mas, hoje em dia, não em todo o mundo, mas pelo menos aqui, ainda se pode falar. Por isso, meus queridos amigos, alguma vez não há como escolher, ou não há como não saber escolher entre a opressão. Eu sou do bem contra o aborto, a eutanásia, divórcios, Deus, pátria, família. Sou do bem e vamos punir e proibir todas estas demonstrações satânicas. Ditadura, acabar com a liberdade. Mais vale realmente drogados pelo chão, bêbados, até zaragatas, músicas, sexo explícito. Tudo é preferível à falta de liberdade. Tudo é preferível. Apesar de não ser recomendável, não é para se imitar, mas se tiver que escolher, nunca na vida, e ainda por cima uma ditadura político-religiosa. Isso então, seguindo, para não desviar muito, ou seja, deste modo, mesmo tão tardiamente, então no século IV, encontramos ainda cristãos que aceitavam o facto de que alguma forma, ou em alguma forma, este homem Pandirá estava conectado ou tinha alguma relação com o seu Salvador. Portanto, esta história tem fundamento. E mesmo seguindo estritamente a ortodoxia estabelecida, deparamos com várias incongruências e perplexidades. Não só este nascimento, não só onde nasceu, onde dizem que viveu. Por exemplo, nas genealogias de Jesus constantes dos evangelhos de Mateus e Lucas, não coincidem entre si. Eu já sei que uma é de Maria e outra é de José. Os piedosos cristãos, sempre a mão piedosa, não é? A língua piedosa a ir lá auxiliar, não é? O recenseamento que teria levado a que José e Maria se deslocassem de Nazaré para Belém. E este ocorreu entre 6 e 7 depois do nascimento do tal Cristo, já depois da morte de Herodes, que foi 4 antes do tal Cristo, Apesar de no Evangelho, segundo Mateus, declarar que Jesus teria nascido no reinado daquele Herodes. E é muito duvidoso de resto, para não dizer que é para rir à gargalhada, só claro, tudo desvalorizado, a fé acima de tudo.
que Nazaré sequer existisse na tal data, né? E que este epíteto de Nazareno provém, sim, da conexão com determinado grupo místico, os tais terapeutas nazarenos. E que Nazaré foi, sim, edificado pela mãe de Constantino numa das suas viagens à terra dita de Santa. Então a matança de todas as crianças com menos de 2 anos, relatada em Mateus 3,16, não é mencionada por nenhum cronista da época. Nenhum! Quando, atendendo ao horror de tal acontecimento, se ele se tivesse verificado, é totalmente inverossímil que não fosse considerado suficientemente importante para ser registado. Pelo que tudo indica que esta referência constitui um decalque não histórico da lenda, do mito de Krishna, vivido 3 milénios antes. Os testemunhos sobre a ressurreição são apresentados de 4 modos diferentes nos 4 evangelhos, porque noutros ainda tem mais alterações. E onde a verdade é o ressurgimento. O ressurgimento. Porque aquilo na cruz não foi morte. Então, nestes 4, e apesar de sustentar que Jesus teria aparecido a mais de 500 irmãos de uma vez, que a sua ressurreição, isto dito por Paulo em 1 Coríntios 15, 5, né? A sua ressurreição teria sido antecedida pela de muitos santos. Na altura não havia santos, mas pronto. Pessoas veneráveis, talvez, né? Mas o cristianismo de tudo se apropriou, tudo. Todas as tradições, folclore, mitos, simbologia, lendas, tudo ele se apropriou de tudo, tudo, que irei vos contar uma por uma. Tudo foi falsificado, tudo foi apropriado. É um roubo cultural, E aqueles que eles não puderam, né, rapinar, saquear, né, se apropriar, demonizaram, né? Aquilo que realmente fosse tão oposto ao Evangelho é o diabo. Lá está, vem lá do saco judaico, né? Quando Baal, né, Astarote, Astarte, Tammuz, né, tudo que eles não puderam apropriar-se, sataniza, demoniza, denigre. Que não se pode vencer, né? É o diabo, é o mal. Só se eu tivesse nascido palestiniano, filisteu, caldeu, assírio, jebuseu, amonita, midianita, egípcio, o que é que faria? O que é que faria? Para aquele era o seu Deus, né? Ele era o pai, Baal era o filho, Astarte era a esposa do filho. Entendem? Todas essas coisas, né? Tudo isso, e então era aquilo que se acreditava. Era aquilo que se acreditava. Aquilo era a verdade.
mas a verdade do outro, não é? E o cristianismo fez como ninguém, qual judeu, como ninguém, não aceitava, não condescendia com nada. Ou evangeliza, cristianiza, né? Batiza e cristianiza tudo, ou então ferro e fogo já na terra, para não dizer ad infinito, para toda a eternidade, né? No inferno. Pois é isso o destino do pagão. Então apareceu a 500 vezes, a 500 irmãos, não é? Santos apareceram nas ruas, saíram dos túmulos, andaram por Jerusalém, apareceram a imensas pessoas. O véu rasgou-se do templo, a terra tremeu, as rochas teriam fendido e trevas imensas teriam feitas no dia da sua crucificação. E que o próprio Jesus, ainda segundo os evangelhos canónicos, teria previamente anunciado que ressuscitaria. Claro, grande parte, para não dizer todas estas passagens, foram manifestamente intercalações posteriores, feitas por mãos piedosas, com certeza. Lá como o finalzinho de Marcos, não é? Então, como é que uma coisa destas que nunca se viu em toda a história, exceto em mitos e lendas, não há um relato, um escrito? Vocês não me digam que se fossem romanos a verem uma coisa destas, nem que diriam, olha, Júpiter, Marte, Apolo, Mitra, veio aqui à Terra, estava encarnado no corpo de Jesus. Deus ressuscitou. Nada. É para esconder, que os romanos queriam esconder, abafar tudo. Leiam as obras dos romanos, dos historiadores, dos cronistas. Leiam como apontavam os escribas, apontavam tudo em todos os acontecimentos. Por isso é que ainda temos a história de Apolónio de Tiana. Este que serviu para base deste cristianismo. Então, a maioria, apesar de toda esta conjugação de factos absolutamente extraordinários, que deveriam abalar e fazer convencer tudo e todos, para não falar dos romanos, que podiam ser muito crédulos, né? A maioria dos judeus, para não dizer quase todos, rejeitou o cristianismo e nenhuma crónica da época se refere a tais acontecimentos, sendo por isso insustentável a simplística explicação de Mateus 28, 11 a 15, né? É tudo historinha da carochinha. Tudo historinha da carochinha. Nada disto se passou. Hei de fazer um vídeo com o que para mim realmente se passou. Toda aquela história. Né? Mas do homem Jesus, do Rabi, do mestre, Isa. Depois, contrariamente ao que é sustentado, Pedro nunca foi jamais em tempo algum bispo de Roma e, portanto, primeiro Papa, como pretende a Igreja Católica. Não é? Afirma-se frequentemente e com a maior naturalidade e ligeireza que foi encontrado o túmulo
túmulo de São Pedro, sobre a basílica que tem o seu nome. A verdade é que aquilo que se encontrou em escavações arqueológicas realizadas entre 1940 e 49 foram ossadas de algumas pessoas, obviamente não identificadas nem identificáveis. E assim se perpetuam os sofismas e se criam mitos e lendas. E que delas pode aproveitar para uma coisa ou para outra, ou para ambas ou para nenhuma. Então é mesmo provável que jamais tenha viajado este Pedro até àquela cidade, na mesma época em que se sustenta que Pedro estaria em Roma. Paulo escreveu a sua epístola aos Romanos, onde, quase a terminar, envia saudações aos cristãos mais ilustres que ali viviam e, porém, não se refere a Pedro, o suposto chefe universal da Igreja nascente. Isso é porque Paulo odiava Pedro e Pedro odiava Paulo, nem se podiam ver, e então, claro que ele não ia o nomear. Queria era o protagonismo todo para ele. Deve ter sido por isso. O mesmo Paulo escreveu as suas últimas cartas em Roma e jamais se refere à presença ou atividade ali de Pedro ou de qualquer Papa. Pelo contrário, no já mencionado Sefer Toldot Yeshu, fala-se de Simão Pedro dizendo que morreu na Babilónia, onde passou os últimos anos no cimo de uma torre, compondo hinos e pregando a caridade, mas dentro dos limites do judaísmo. Acresce ainda que muito antes da seleção dos 4 evangelhos canónicos ter sido feita no Concílio de Niceia em 325 e ratificada no Concílio de Laodiceia em 363, e escreveram-se inúmeros evangelhos ditos de apócrifos, não é? Muitos deles no total ou parcialmente desaparecidos, entre os quais se conta, por exemplo, o Evangelho dos Ebionitas. Vou falar muito brevemente. Ou dos 12 apóstolos. Os próprios evangelhos canónicos citam muitas vezes documentos depois considerados apócrifos. E, pelo contrário, os primeiros apologistas, cristãos que defendiam esta vertente da vida, até cerca de metade do século II, nunca ou raramente citam os 4 canónicos, embora reproduzam passagens de vários outros ditos ou chamados de apócrifos. Enfim, tudo é tão confuso e problemático, tudo é muito mais confuso e problemático do que se supõe, do que se imagina. Porque durante 100 e muitos anos, 100 anos, pronto, um século, esses tais ditos, de cristãos nunca falavam destes canónicos. Pronto, alguns, o de João, por exemplo, nem tinha sido escrito. Não interessa. Tudo foi esse livrinho que você defende, a Bíblia dita de sagrada, é tudo composto, esse Novo Testamento, tudo, e os outros que lá estão é só por causa do Deus. Outro vídeo que eu vou fazer que é os 5 perigos, os 5 principais perigos do cristianismo. É tudo só para ser aquele Deus.
ao Pai, porque esse Deus é que interessava para a tomada do poder, para a nova era que se iniciou ali. Toda aquela antiguidade ia ser descartada. Então, quem ia tomar o poder, quem estava a preparar-se tudo para isso, tudo o resto era para descartar. Era tudo terraplanado, tudo destruído. Destrói tudo e volta a edificar em todos os aspectos. E quem não se conformar, quem não aderir, é assim. Portanto, aqueles que nós iremos ver, espero eu, em próximas exposições, é tudo deste início do dito cristianismo, um montado, um elaborado com muita sapiência, com técnicas de persuasão, e outro daqueles simples, realmente puros, bem intencionados, né? E depois ainda outros, né, que tudo mais do mesmo, tudo mais do mesmo. O mesmo Deus, né? Os mesmos livrinhos, as mesmas coisas, tudo igual. Mas esses são até o que se tem que dar mais valor, porque naquela época, segundo as suas tradições, as suas crenças, né, pela lógica e coerência, tinha que ser assim. Portanto, tem que se dar o devido valor também a esses, né? Enfim, até à próxima. Espero que dissequem tudo isto e que para alguns é um choque tremendo, né? Mas enfim, para outros há de ser certamente um livramento, um peso que sai das costas, tudo, saber que tudo isto do cristianismo foi tudo uma farsa, tudo uma hipocrisia, tudo para outros senhores sentarem nos tronos, né? E outros serem escorraçados dos tronos. Portanto, até uma próxima.